Eu vou continuar falando sobre o Vina, mas eu quero colocar o Wilton Bezerra e o Tom Barros aqui no papo, porque é um jogador realmente muito importante. E pelos números que o André estava trazendo para a gente, é só a comprovação de o quanto o Vina ele tem sido participativo. Ou Wilton, um jogador que ele é importante, por exemplo, nos gols, nas assistências. Agora me chama a atenção também, porque o Vina está sempre presente, né? É Vina, Fernando Sobral e Charles. Esses caras têm jogado bastante com o time do Ceará, né, Wilton? Inclusive no último jogo eu fiz até no meu comentário no site do Diário do Nordeste, depois que o Ceará levou aquele gol por erro de Brock, eu até criei ali um pensamento do Vina em cima de uma música de Chico Buarque de Holanda, olhou lá, né? Eu disse até que o Vina naquela hora disse, não chore ainda não, que eu tenho a impressão que meu gol vai sair. E saiu. Ele empatou, ele foi o destaque principal do Ceará, e ele é aquele jogador, meio atacante, não é? Porque o atacante que o pessoal considera é o centroavante, é o tanque, é o goleador, mas todos são atacantes. Pela direita, eu sei que ataque é atacante. Nessa modernização do futebol, quem ataca é atacante, todo mundo tem a obrigação de atacar e defender, e o Vina caiu com uma luva, e eu acho que saiu melhor do que aquilo que foi encomendado. Ele é um jogador que precisa estar aceso. E ele precisa daquele espaço para partir. Ele não é um jogador para ficar imóvel lá na frente. Eu acho que a função dele no Ceará se adequa perfeitamente àquilo que o Ceará precisa depois dos volantes. É assim, o futebol, de repente, o jogador, usado nas suas características, se dá melhor. A não ser que seja um Badu, né? O baixinho foi contratado pelo Icasa, junto ao futebol de Pernambuco, e ele chegou para o treinador e disse assim, olha, eu sou atacante, agora não me bote para fazer duas coisas, nem bater falta e nem escanteio. E também pênalti eu não quero cobrar. Aí fica difícil, né? O cara disse, então, qual é a sua característica? É de não fazer nada, não é, Antero? Eu achei que ele fosse ser assim, só não me cobre gols, viu? Eu sou um atacante, mas se ele dissesse isso aí também, aí tava feito o negócio. Tom, eu tô exagerando se a gente falar que no Ceará é Vina e mais 10? Não está exagerando, não. Agora, antes de falar do Vina, eu gostei, foi do Wilton Bezerra cantando, rapaz. Você viu aí? Música Maravilha, do Chico né? Buarque de Holanda. É uma maravilha. É versátil. Então, voltando para o Vina, é só você fazer o inverso, Antero. Só inverter a situação. Imagina o Ceará sem o Vina. Imagina o Ceará sem esse potencial na articulação, no serviço e nos gols. Estava ferrado. Então, você está mais do que certo. Vina e mais 10. Divina colocação. A gente tá vendo alguns... Gostei, Tom Barros. Divina a colocação do Vina. A gente tá vendo alguns lances aí do Vina, alguns gols aí desse jogador, que antes já foi Vinícius. E aí é o seguinte, o Tom falou, né? Você imagina o Ceará sem o Vina? O torcedor do Ceará, o torcedor em geral, ele é muito crítico, né? Ele quer sempre que sua equipe esteja vencendo e tal. E o torcedor do Ceará estava bem preocupado com esse início, com aquela sensação de dizer o seguinte, ó, a gente quer passar pelo Campeonato Brasileiro sem sustos. E aí, lá no Diário do Nordeste, tem um comparativo de como era que estava o Ceará no ano passado e o Ceará deste ano. Será que tem muita diferença? E eu confesso que eu fiquei surpreso, o Tom e o Wilton, porque as campanhas elas se assemelham demais. Por exemplo, este ano, o Ceará tem o mesmo número de pontos do que o ano passado, no entanto, com 2 jogos a menos. As posições ali são bem similares. Hoje ele é o 10º, ano passado, nessa condição, ele era o 13º colocado. Aproveitamento ali também, número de vitórias iguais, 6 vitórias para cada lado. De gols feitos, mesma coisa. Ano passado ele fez, lembrando, em 19 jogos, 21 contra 17 desse ano, 21. E em gols sofridos, esse ano tomou um pouquinho mais, embora tenha menos jogos do que o ano passado. Então, a campanha está muito similar do que aconteceu no ano passado. O que, de fato, degringolou para o time do Ceará foram aqueles 10 jogos em que ele passou sem vitória, mas lá para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente está quase fechando o primeiro turno. Se mantiver essa média, comandante, nessa média aí, não pode abaixar. Se mantiver essa média, passa pelo Campeonato Brasileiro sem sustos, Tom. Passa sem susto. O problema é exatamente isso, na virada da montanha, como se diz. Inclusive, em determinados pontos, está até melhor pelo número de jogos. Se você tem 17 com 19, mais oportunidades de ampliar a pontuação. Tudo beleza. O problema diz respeito quando você volta para o ano de 2019, é exatamente isso.
a queda de produção. Essa segunda volta, a partir da 19ª rodada, você tem muitas surpresas. As equipes que estão penduradas embaixo, elas fazem um investimento imediato porque a ameaça de cair acontece. Então, esperemos, pois, que o Ceará mantenha a trajetória, porque aí sim ele vai chegar sem aquela aflição. Aliás, já está na hora, ou passando da hora, de o Ceará chegar na reta final da competição sem trazer aqueles momentos de angústia, de medo de queda, de rebaixamento. Eu creio que com o padrão que aí está, chegada do Viseu, mais algumas contratações e reavaliação no começo da segunda volta, o Ceará pode administrar essa situação sem maiores problemas, Antero. Eu vou passar a bola para o Wilton Bezerra, eu quero comentário também do Wilton, mas, Wilton, eu quero te fazer também uma pergunta. Pode deixar as imagens aí, pode deixar, Zé. Eu quero fazer uma pergunta para o Wilton da seguinte forma. A gente viu só a questão números, frieza dos números, o que era ano passado, o que era este ano. Mas no seu feeling, na sua percepção, você sente mais confiança, segurança no elenco, no que o Ceará vem apresentando em 2020, Wilton? Sinto, e pode ser até paradoxal esse meu pensamento. O torcedor, dentro da sua paixão, ele não gosta que ninguém fale mal do time dele. Isso é um fato. Eu conheço já esse assunto há bastante tempo. O torcedor, ele gosta do comentário em termos bajulatórios, mesmo porque se criou aqui uma cultura nesse sentido. Falar bem até quando as coisas vão mal. Então, as pessoas que procuram até prestar um serviço, dizendo a verdade, elas são mal interpretadas, mal recebidas, até a pontapés. Eu sempre digo que quando você ama uma cidade, você tem que falar sobre os problemas dessa cidade. Se você esconder os problemas dessa cidade, você estará prestando um desserviço a essa cidade. Então, isso não é um jeito de amar. Você tem que ser sincero ao levar em conta os seus problemas. O time do Ceará tem tido suas dificuldades. E se você somar essas dificuldades, como o Guto chegou e encontrou a casa, 2 jogos a menos é uma vantagem para ser celebrada. Ou 2 jogos a mais. Porque, hoje em dia, vejam bem, nessa coisa que é uma carnificina, que eu às vezes exagero, um jogo a mais, a menos, 2 a mais, a menos, eles pesam. E tem mais um detalhe, o Ceará enfrentou a dor de perder um campeonato estadual, que o torcedor também queria, assim como o Fortaleza. Mas dentro dessa situação, ainda de juntar as peças, de conectar as coisas, o Ceará ganhou uma Copa do Nordeste. E eu acho que esse time é melhor, ele é mais confiável, porque ele tem alma. Porque ele tem alma. Eu acho que a gente tem que considerar em futebol o caráter do jogador. O caráter do time, ele é muito importante. E esse time, para lutar, não tem elenco melhor para se dirigir. E o Guto sempre fez questão de ressaltar isso.